I'm Jim Collison and live from the Gallup studios here in Omaha, Nebraska. It's been a while since I've been able to say that. This is Gallup's Call to Coach, recorded on June 30th, 2021. Go ahead, Yuri, you can do that. Olá, boa tarde, bem-vindos. O Jim tá feliz porque ele tá no estúdio novo dele, dentro da Gallup de novo, e a gente vai começar o nosso Call to Coach. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. O Call to Coach é um recurso para quem quer descobrir e usar os seus talentos. We have Gallup experts and independent strengths coaches. Nós temos experts e coaches de pontos fortes. They share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of teams and individuals around the world. A gente tem técnicas e conhecimentos que ajudam a gente a maximizar o uso dos talentos em indivíduos e em times. We'd love to have you join us in our chat room. There's a link right above me that will take you there. Sign in and ask your questions in chat. A gente adoraria ter você no nosso chat. Clica no link que está em cima do Jim, vai para o YouTube e participa do chat. If you have any questions at all, you can email us, coaching@gallup.com, and Yuri, make sure you tell them how they can contact you for questions. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar um e-mail para o Jim no coaching@gallup.com. E se vocês quiserem conhecer mais sobre os programas da Gallup no Brasil, é só visitar o nosso site www.inner.com.br www.inner.com.br. Yuri Trifani is our host today. Besides being my best friend in Brazil, he also works for Inner, and they're a certified Gallup partner who does our training in Brazil, our coaches, certified coaches training in Brazil. Yuri, welcome back to Call to Coach. Thank you, Jim. It's always an honor, and mainly today that you have this brand new studio. I do, brand new studio, brand new. I'm a little nervous about it because you're never sure if everything is going to work. But I do know what's going to work today, and we have a fabulous guest with us to spend some time with us today. Why don't you take a second to introduce her? Ok. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar por cada talento, mas principalmente para você que quer saber como usar esses talentos e ajudar seus coaches nessa jornada. E hoje o papo vai ser bom, porque o talento em foco hoje é comunicação. E a pessoa é especial, é a Vanessa que é membro do time de formação de coaches da Gallup no Brasil, junto com a Inner. A Vanessa que, semana retrasada, ficou sabendo que ela é uma das top formadoras de coaches no Brasil e no mundo, porque ela recebeu avaliações Top 5, Perfect 5. Ela foi avaliada com excelência por todos os participantes das turmas onde ela ministrou o treinamento. Bem-vinda, Vanessa! Muito obrigada. Agora fiquei um pouco mais nervosa, né, com essa brincadeira. Não, foi muito legal. Uma coisa que ainda realmente está ressoando, assim, né? A gente ter recebido essa premiação foi muito legal. Obrigada, legal. Yuri. Que é isso. E a Vanessa, poxa, tem uma história longa no mundo empresarial. Ela se formou em engenharia química, ela é especialista em gestão de relacionamento, trabalhou por mais de 18 anos no mundo corporativo, nessas áreas de relacionamento, inteligência de mercado, marketing estratégico. Hoje ela é consultora de marketing e a gente tem a honra, o prazer enorme de ter a Vanessa no nosso time que forma coaches de pontos fortes no Brasil. É isso, Vanessa? Essa é a sua história, é isso? Um pouco professora, um pouco consultora, um pouco executiva, é isso? Um pouco de tudo, né?
É isso aí. sim, Yuri. É uma coisa que eu também aprendi a apreciar em mim, viu? Essa característica aí de gostar mesmo de estar com um pezinho em cada coisa. Então é isso aí. Tô na consultoria, eu também dou aula já desde 2013 em cursos de pós-graduação e outros cursos também, fora os treinamentos, né? É isso aí. Uhum. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o talento comunicação com a Vanessa. Vamos ler aqui a definição. As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento comunicação geralmente têm facilidade de traduzir seus pensamentos em palavras. Têm boas conversas, que bom para hoje, né? E são bons apresentadores. É isso que é o comunicação, Vanessa? É assim que você enxerga? Você enxerga alguma coisa diferente? Tem algum toque especial na sua maneira de ver o comunicação? Tem umas nuances aí, né, Yuri? Dá para viajar nesse assunto. Eu concordo totalmente com isso daí. Quando fala de conseguir colocar o pensamento em palavras, eu não faço, pelo menos para mim, como isso se manifesta, eu não faço isso só para mim, eu faço isso até para as outras pessoas, né? É super comum. Hoje de manhã mesmo, né, passei por uma situação parecida, estava numa reunião e uma pessoa apresentando um programa, um projeto para outra, e aí a outra eu não estava entendendo, e aí eu acabo entrando, eu fico segurando até que eu comecei a falar o que era, e aí essa outra pessoa falou, agora eu entendi, então eu me sinto meio que no papel de tradutora, e acho que a comunicação age um pouco assim para mim. Que legal, quer dizer, não só você traduz as suas ideias em palavras, mas às vezes você ajuda as outras pessoas também a traduzirem as ideias em palavras, é isso? É isso aí, e é interessante, a gente sempre ensina, né, quando a gente está fazendo a formação dos coaches, a gente ensina muito isso, que o talento é essa coisa, esse ímpeto que vem de dentro, que você não sabe nem de onde, por que vem, né, eu sinto quase, é uma necessidade, parece que aquela pessoa não está conseguindo sozinha, e eu preciso falar por ela, assim, né, eu preciso ajudar, achar a palavra que ela está querendo procurar e ela não está achando, e é incrível como muitas vezes eu acerto, né. Eu diria que quase sempre eu acabo acertando qual é a palavra que a pessoa estava tentando falar e não estava conseguindo achar, sabe? Que legal, que legal, que legal. E também tem esse lance que a gente fala, o Caleb sempre fala disso, né? Que o nosso talento ele amadurece na medida em que ele passa a servir o outro, né? E quando você fala isso, é o seu talento servindo quem quer se expressar e não consegue se expressar, né? É verdade. E eu até posso dizer que o talento de comunicação é dos que eu mais desenvolvi. Até a minha carreira acabou fazendo isso, né? Eu praticamente comecei minha carreira no corporativo em atendimento ao cliente. Claro que isso explora totalmente suas habilidades de comunicação. Tem uma coisa curiosa, né? Eu sempre conto isso em treinamento, porque eu entrei na empresa onde eu passei mais tempo, eu entrei na área de atendimento ao cliente, mas era um atendimento técnico. E lá a gente ajudava o cliente que tinha comprado o produto e estava tendo algum problema. O produto em questão eram produtos para panificação, para confeitaria. Então a gente tinha coisas como um ingrediente lá que o padeiro ia usar para fazer um panetone. O processo de preparo do panetone é uma coisa longa, tem todo um monte de etapas. Quando esse cara tinha um problema, ele ligava lá na empresa esperando falar com um homem, porque era um padeiro que ele esperava conversar, né? Mais velho do que ele, mais experiente do que ele, e ele falava comigo, uma menina, eu tinha na época 19 anos, e aí eu tinha o desafio de ensinar por telefone como é que esse cara ia fazer o panetone lá, o pão, a massa dar certo, funcionar, só que ele era um cara experiente, ele tinha toda a prática ali do negócio, eu tinha que ensinar isso para ele por telefone. Então pensa no tamanho do desafio, né? Eu acredito que a minha comunicação foi muito desenvolvida nessa experiência. Perfeito. A gente costuma dizer, né, Vanessa, que o desenvolvimento de um talento vem quando ele está lá e você adiciona técnicas e conhecimentos, né? E essa situação em que você se lançou te levou a desenvolver essas técnicas que catapultaram
o seu talento de comunicação, é isso? É, Então, exato. eles floresceram a partir dessa experiência, não é isso? E é outra coisa interessante, que é uma coisa que a gente também ensina, né? Onde está o nosso talento, a gente costuma sentir essa satisfação muito grande quando faz alguma coisa. E eu me lembro claramente, assim, como eu ficava, assim, muito empolgada a hora que eu conseguia. Porque o cara não queria falar comigo, ele queria falar com o padeiro mais velho que ele, mais experiente que ele, e aí eu tinha que convencer o cara, peraí, eu posso te ajudar, a gente vai conversar. Mas por telefone, o cara não aceitava aquilo, né? E eu falava, não, vamos lá. Então eu tinha que contornar tudo aquilo. Quando eu conseguia contornar e ele aceitava, e depois eu ligava de novo e tinha dado tudo certo, nossa, aquilo era grande realização para mim. Eu não sabia, mas o que eu estava sentindo, o que eu estava conseguindo fazer ali era passar essa mensagem, né? Era transmitir uma coisa e ajudar através disso, ajudar uma pessoa. Que legal. E aí, quando ele ligava, eu falava, não, agora eu quero falar com a Vanessa. É, aí você entrava em êxtase. Êxtase total. Maravilha. Exatamente. Legal, Vanessa. Agora, conta, além dessa situação profissional, na tua vida, no teu dia a dia, como é que esse talento comunicação se manifesta em você? Onde é que você percebe ele mais presente? Na fila do supermercado, quando eu preciso falar com alguém, porque eu simplesmente sinto que preciso falar com aquela pessoa, né? Claro que tem uma pitadona de carisma junto aí, mas eu sempre brinco, eu falo para as pessoas, eu sinto como se aquela pessoa estivesse precisando. Como assim que eu não vou dar para a pessoa, né? Uma palavra, eu não vou fazer a pessoa rir de alguma coisa, como assim que eu vou poupar, impedir a pessoa de ter esse contato, né? Então, é porque, né, eu acredito que para mim, eu sinto essa necessidade da troca, da conversa com as pessoas, então, é aquela coisa do filtro, né, do talento, é como se eu estivesse vendo aquela pessoa e pensando, coitada, ela não está conversando com ninguém, não pode, eu preciso salvar essa pessoa. E aí você dá de presente para ela algumas palavras. Pareço um pouco convencida, né? Eu sei que parece. Eu sei que parece, poxa. tipo, nossa, quem é você, assim, que é tão importante, a pessoa quer tanto falar com você, mas nem é comigo. É que eu sinto realmente essa necessidade do contato. Então, é uma coisa que acontece ali. Eu acho que aquela pessoa também quer, né? Ela deve estar querendo conversar com alguém, né? Uhum. Parece que você realmente aprendeu a lidar com o seu talento, né? Mas seguindo o nosso caminho, né? Do learn, love and live, como é que fica o love? Qual é o teu nível de paixão pelo teu talento de comunicação? Ele é Olha o tamanho um amante secundário ou ele é o marido da tua vida, esse talento? Nossa, ele é um grande amor na minha vida. Porque, assim, hoje em dia, hoje, especificamente na minha vida, tá tudo pautado nele, né? Tudo foi construído em cima e tá baseado na comunicação. Todas as minhas atividades estão muito baseadas na comunicação. Então, isso é no trabalho e, claro, que na vida também vai se manifestando, né? Então, eu tenho uma paixão completa. Eu falo, Yuri, assim, eu entendi em um momento, ou criei para mim em um momento um propósito que eu abracei. E esse meu propósito é justamente de ampliar horizontes e possibilidades para as pessoas, para as empresas. É isso que eu faço através do meu trabalho, é o que eu sinto que eu faço. E não só trabalhando, né? Mas é o que eu sinto que eu faço. Eu ajudo a ampliar esses horizontes e essas possibilidades. Eu faço isso através da comunicação, né? É quando eu mostro para uma pessoa, conversando com ela, fazendo às vezes uma pergunta, né? Ou dando voz para ela, porque isso também, né? Começamos falando disso. Eu também gosto de dar voz para as pessoas, de ajudar que elas falem. Então, na hora que elas fazem isso, não é diferente do processo de coaching, né? Elas encontram respostas, elas encontram possibilidades, e é a coisa que eu adoro fazer. Então, a paixão é grande. Que legal. Interessante isso que você está falando. Às vezes, a gente usa uma técnica em coaching, né, que é parafrasear as pessoas e dizer assim, olha, o que eu estou escutando, né, o que eu entendo que você está dizendo é isso, isso e isso.
Acontece com você quando você faz isso, as pessoas falam, era isso que eu queria dizer, mas não estava conseguindo dizer, e você é uma tradutora dos pensamentos da outra pessoa? Acontece isso? Nossa, super, né? Acontece o tempo todo. Naquela reunião que eu comentei hoje de manhã, foi bem isso que aconteceu, né? A pessoa estava tentando passar uma mensagem, mas não estava. E aí eu vejo, muitas vezes acontece exatamente essa reação. A pessoa, era isso que eu queria dizer. Acontece bastante, bastante. Muito legal. Ô, Vanessa, o Luiz Cláudio está colocando uma pergunta aqui para a gente. Você tem exemplos do talento comunicação se manifestando de outra forma, além da comunicação oral ou escrita? Você se comunica só na esfera oral ou escrita, ou você sente que você se comunica, sei lá, pela esfera não verbal ou de alguma forma? Como é que você vê isso? Eu vou responder aqui e já vou falar para o Luiz para depois ele pôr lá se ele sentir que não ficou completo, né? Mas é assim, eu tenho uma coisa interessante que eu gosto até de usar de exemplo, eu costumo contar isso nas formações de coaching. As pessoas acham que eu sou uma pessoa empática. Se você conversa com um amigo meu e pergunta, a Vanessa é uma pessoa empática, ela tem empatia? Ah, tem, ela percebe, ela entende, ela se coloca no lugar, a pessoa vai dizer isso para você. E é uma grande mentira, porque assim, eu entrego empatia, é verdade, o que eu faço, as pessoas vão ver e vão ler e vão interpretar como empatia, mas não é empatia, é uma junção do meu comunicação com o meu estratégico, até com o meu significância, porque, tipo, se eu entro numa sala, ou se eu entro numa conversa, ou se eu tô conversando com uma pessoa, eu tô lendo tudo ali e tentando encontrar o melhor caminho de conversar com essa pessoa, de ajudar para que ela fale alguma coisa, ou de ajudar com que ela expresse o que ela sente. Então, não é exatamente que eu pratico empatia, eu ajudo a pessoa a expressar o que ela sente. Então, eu sinto que a empatia que as pessoas veem em mim é resultado principalmente da minha comunicação. Olha que legal, você tem um simulador de empatia Exato. através do seu comunicação. Agora todo mundo descobriu essa verdade aí, ó. Maravilha, muito bom, que legal. Então, quer dizer, esse amor pelo talento de comunicação te permite usar ele em todas essas formas, além da oral, escrita, como disse o Luiz Cláudio, também emulando, né? Simulando outros talentos. Aí tem um reflexo disso que vai acabar na comunicação mesmo, né? Parece que eu acabo conseguindo encontrar os caminhos para acessar as pessoas. Aí vai acabar impactando na comunicação, porque eu consigo fazer uma leitura boa do que a pessoa está querendo dizer, do que ela está querendo falar, mesmo que seja só por uma expressão, mesmo que eu não tenha ouvido nada, né? Costumo ouvir bem as entrelinhas, sabe? Então eu acabo me ajustando a isso estrategicamente aí. Legal, e isso deve ter sido útil na tua vida profissional, né? Então, eu queria já puxar o gancho, você já falou um pouco da comunicação no começo da sua vida profissional, mas eu queria ouvir mais. Como é que o teu comunicação influenciou as tuas escolhas pessoais e profissionais? Como é que o rumo da tua vida foi, de alguma forma, conduzida pelas rédeas da comunicação, né? Como é que os seus caminhos se abriram a partir da comunicação? Olha, eu acho que eu tenho tantas respostas para isso que eu vou tentar lembrar de todas, tá? São tantas. Por exemplo, eu entrei nessa área de atendimento e eu me apaixonei por aquilo. Eu não entendia ainda por que exatamente que eu gostava, né? Hoje eu entendo exatamente por que eu gostava. Agora, depois daquela oportunidade, eu fui tendo outras oportunidades na empresa justamente porque eu me comunicava bem. As pessoas olhavam e falavam, nossa, a Vanessa entende muito do assunto. Talvez outras pessoas entendessem tanto quanto eu, mas como eu conseguia colocar a clareza que eu acabava conseguindo colocar, fazia com que eu virasse uma referência nesse sentido. Então, fui tendo outras oportunidades. A oportunidade de ir para uma área de treinamento, para dar treinamento, surgiu por causa disso. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu me achei de um jeito que eu não acreditava que era possível. Nossa, eu já amava o atendimento, mas, cara, eu amo muito mais essa área de treinamento. Eu falava com muitas pessoas de diversas áreas do país, então aquela coisa de ouvir sotaques, eu me encantei com aquilo, né? Então esse foi um caminho. Eu fiz engenharia química, você falou, só que depois eu fiz a minha especialização em gestão de relacionamento com clientes, que é o que se não for comunicação, né? Exatamente. Então me levou, porque, putz, a hora que eu terminei,
a engenharia química, eu apaixonada por aquilo, eu falei, não, eu vou fazer uma pós na área do que eu curto fazer, né, aplicar. Era uma indústria de alimentos, então usava a química ali no atendimento, mas, putz, o que eu gostava mesmo era o contato, era a conversa. Então, eu segui para essa área. Então, foi de novo, né, um caminho meu sendo definido por isso. Aí, quando eu estava lá trabalhando e comecei a receber uns treinamentos maravilhosos da Inner, aí eu via um cara falando lá na frente e eu ficava encantada com o jeito daquele cara falar e de transmitir aquele conteúdo. Quem era o cara? Era o Yuri. Aí eu tive uma sensação de, putz, eu queria fazer isso, né? Olha que legal. Até que, puxa, hoje eu estou fazendo isso. Então, são várias formas, né? São de diversas formas a comunicação foi entrando aí, foi me levando para escolhas, ou tanto as coisas que eu escolhi, conscientemente ou não, como também quando as pessoas foram abrindo portas ou me dando oportunidades nesse sentido, né? Vanessa, olha que legal como os nossos talentos vão abrindo as nossas portas mesmo, né? Uhum. Naqueles treinamentos que eu tive a oportunidade de ministrar para você e para toda a equipe da Emulsint, quando tinha trabalhos para apresentar e você apresentava, né? Você estava pensando lá, né? Eu gostaria de um dia fazer isso, e eu estava pensando, nossa, essa menina podia fazer isso, essa menina manda muito bem quando ela vai para frente e começa a falar, né? Tanto que quando você se enveredou por esse caminho e falou, Yuri, treinamento, eu falei, vem aqui, vamos trabalhar junto, porque realmente os seus talentos já tinham aberto a porta, né? Já tinham me mostrado todo o teu potencial, né? Deixa eu comentar uma coisa que eu não sei nem se você lembra. Um dia, num desses treinamentos, você me chamou num canto, acho que em algum horário de café, e você me perguntou se eu já tinha pensado em trabalhar com treinamento. É mesmo, tá vendo? Mesmo. Eu não lembrava disso, mas eu sentia que a tua capacidade de se expressar e a tua capacidade de cativar as pessoas, né? Talvez respondendo um pouquinho da pergunta do Luiz Cláudio, né? Eu acho que você se comunica pela comunicação oral, escrita e sorrisal, porque o seu sorriso... O seu sorriso, quando você está se comunicando, gera, né? Cativa isso. Né? E aí, deixa eu comentar uma coisa que eu não vou aguentar agora, né? Já deu vontade de contar essa história. Olha que interessante o que é a pessoa estar no lugar certo, né? Eu já tive problema por causa do meu sorriso. Porque eu trabalhei em um determinado lugar, que eu não vou dar muitos detalhes, que o objetivo não é ficar denunciando aqui as coisas, né? Mas eu trabalhei num determinado lugar onde, quando eu entrei, as pessoas me disseram assim, olha, aqui você não pode ficar assim, dando risada e tal, tá? Eu falei, mas por quê, né? Não, porque não pode, não passa um ar de seriedade. Então, tinha uma pessoa lá que era líder e era, né, uma chefe brava, nem vou dizer que era líder, porque era uma chefe brava, de verdade. E aí, não podia, eu desenvolvi uma bela de uma gastrite, fiquei doente, tive que fazer todo o tratamento, porque eu tinha que segurar isso que é tão natural para mim, né? Isso colocado num outro ambiente é uma grande ferramenta. Que legal. Olha só que interessante, né? Dependendo do lugar onde você tá, um talento pode até te atrapalhar, né? E talvez é que ali não seja o seu lugar mesmo. Não era meu lugar. Eu sempre brinco, eu falo que sabe aquele brinquedo de criança, que tem uma mesinha e a criança encaixa a bolinha na bolinha, a estrelinha no buraco da estrelinha? Eu falo que a gente tem que achar esse encaixe pra gente, né? Então ali não estava encaixada. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que chama, um dos primeiros livros que eu li sobre, se chama The Perfect Fit. Né? O encaixe perfeito, né? Eu acho que o nosso papel é muito achar esse encaixe perfeito. E vamos aproveitar e a deixa para trazer uma pergunta do Vinícius. O Vinícius está perguntando aqui para você, querido Vini, como você desenvolveu o seu talento de comunicação para que ele seja um ponto forte tão marcante em você? O Vini está trazendo um ponto interessante, né? Uma coisa é o talento, outra coisa é o ponto forte. Né? O que você acha que fez o seu talento, que é um potencial, desabrochar num ponto forte que é a realidade? Primeiro, eu acredito, como eu falei, que a minha vida acabou me dando oportunidades de exercitar muito isso. Então, claro que isso foi uma coisa que ajudou. Inconscientemente, eu acabei tendo a oportunidade de treinar muito isso. Então, isso com certeza me ajudou. Mas olha que interessante, uma coisa que me ajuda demais é autoconhecimento.
Terapia, o próprio entender os meus talentos foi assim um divisor de águas, né? Ter essa consciência, a consciência de mim, do que eu sou. Então, isso é uma coisa que me ajudou demais. E aí tem várias outras coisas. Eu gosto muito de estudar, eu tenho estudioso também nos top 5, né? Então, eu gosto muito de estudar comunicação, de conversar com as pessoas, de observar. Nossa, eu observo demais as pessoas. Eu acabei de falar como eu ficava te observando, e o jeito, às vezes, é assim. Eu sei onde a pessoa quer chegar com a explicação, mas eu fico observando como ela vai caminhar para chegar até ali. Então eu fico estudando enquanto eu estou vendo alguém falar alguma coisa, alguém colocar uma ideia, é uma coisa que eu acabo praticando e busquei fazer mais ainda, né, a partir do momento que eu entendi. Agora, tem várias coisas. Eu fiz 2 vezes um mesmo treinamento, que era um treinamento de como conduzir treinamentos, né? Como ser um instrutor de treinamentos. Eu fiz 2 vezes, tanto que eu gostei do negócio. Não, eu vou fazer de novo. Quando eu fiz uma vez, num outro momento eu mandei uma funcionária, eu dei, né, uma oportunidade para uma funcionária fazer, e eu fui e fiz junto com ela, para eu fazer de novo o treinamento, né? Então, são coisas assim que eu vou investindo para desenvolver. Né? Não é uma coisa só. Olha que legal, né? A pergunta do Luiz volta aqui, né? Uhum. Como é que a sua comunicação se manifesta? E é interessante, Vanessa, que geralmente quando as pessoas pensam em comunicação, elas pensam na fase oral, ou verbal, ou escrita da comunicação. Mas a gente sabe, né? A Ana Lúcia Espina, nossa querida Ana Lúcia, costuma dizer, né, que a comunicação é a ação de tornar comum. Né? E a ação de tornar comum significa não só falar, mas ouvir. Eu acho que o que você está trazendo para a gente aqui é que e respondendo à pergunta do Luiz, é que o seu talento de comunicação também se manifesta na atenção e preocupação com a qual você escuta o que os outros estão falando, né? Faz sentido isso? Faz total sentido. Assim, isso é uma coisa importante para mim, sentir que as pessoas tiveram voz e que elas puderam falar, né, e colocar as ideias delas é muito importante. Então, eu estou sempre muito atenta a isso, é uma coisa que realmente é importante para mim, de fato. Que legal. Agora, eu adorei essa sua história de que você emula o talento e empatia pela comunicação, né? Tem alguma outra coisa que você faz diferente ou de uma forma especial, ou que você usa o talento comunicação para conseguir fazer alguma coisa que as outras pessoas fazem de outro jeito, mas você, por ter o talento comunicação, faz deste jeito seu? Tem, uma coisa grande. Pensar. Eu não penso pensando. Eu sempre tive uma percepção de que eu não pensava pensando. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu ficar sentada tentando elaborar uma ideia ali, pensando, até evolui, mas não é aquela coisa, sabe? Até evolui, mas chega uma hora que para. Legal, que legal. Aí é a hora que eu preciso conversar com alguém. E o mais interessante é que eu pensava, numa época, que eu precisava conversar com alguém que entendesse daquele assunto tanto quanto eu ou mais do que eu, porque daí é que ela me ajudaria a ter ideias, mas não é. As ideias vêm de mim, eu vou ter as ideias, eu preciso de alguém com quem conversar. Então pode ser qualquer pessoa, ela pode conhecer ou não do assunto que eu estou falando, eu só preciso conversar com ela sobre o assunto e o meu pensamento deslancha. Então eu penso através da minha comunicação demais. Que legal, adorei essa história, adorei. A Raquel tá falando aqui que a Ana tá na live, a Ana Luca. Ana, bom, Ana, você tinha que estar nessa live, né? Porque é live de comunicação, a nossa grande especialista, né? De comunicação. E tem uma pergunta da Raquel aqui. Qual sua dica para trabalhar com tanta transparência, verdade e se fazer entender através desse talento comunicação? Qual é a tua dica para quem quer desenvolver esse talento comunicação, Vanessa? Eu acredito que principalmente se observar muito para entender como é que funciona para você. Para mim foi assim que foi e é assim
que eu faço, né? Por isso que eu falei que é interessante, mas coisas que me ajudam a desenvolver os meus talentos de comunicação tem muito a ver com autoconhecimento, com olhar para mim mesmo. Quanto mais eu olho para mim, observo como é que eu faço, como funciona para mim ou não funciona, e eu vou me aproximando dessa minha verdade, daí vai ficando mais natural. Outro dia eu tive um feedback muito interessante. A gente grava um podcast, né? Eu, Rodrigo, Caleb, a gente grava um podcast que é voltado para a área de talentos. Estou citando aqui o Rodrigo, Caleb, que geralmente quem está assistindo conhece o pessoalzinho que também dá a formação de coaches, né? Então, eles também são instrutores. E a gente grava um podcast e eu tive um feedback de uma pessoa dizendo assim: nossa, eu estava te ouvindo e eu percebi que dos primeiros episódios para agora, você se soltou muito mais, você, tipo, desabrochou, né, se soltou. E é verdade, mas tem a ver com isso, tem a ver com eu entro ali pensando, meu significância grita e ele fala, puxa, eu quero trazer um conteúdo muito interessante para as pessoas. Aí eu parei um momento e falei, peraí, Vanessa, você explica para as pessoas que elas têm que focar naquilo que elas são boas. Peraí, vamos ver o que você é boa. Porque o Caleb, o Rodrigo são caras que têm muito conteúdo e eles analisam a coisa muito profundamente. Essa não sou eu. Eu sou a pessoa da comunicação, sou a pessoa de ligar as ideias, de conectar as ideias, de fazer esse movimento. E aí eu comecei a entrar um pouco mais solta da questão do conteúdo e mais verdadeira comigo, né? E isso fluiu mais, né? Fluiu melhor. Aí a pessoa me deu esse feedback. Então eu acredito que vem disso, vem de olhar para mim mesmo e falar, peraí, o que eu faço bem? Como que é o meu jeito? E aí deixar o meu jeito sair. Mas eu não acho que isso é muito fácil, não. Acho que requer um tempo. Por exemplo, eu fiquei tanto tempo no corporativo, eu sinto que eu fui ficando encaixotadinha, né? Num formato, aquilo que esperam da gente. Então, eu precisei me esforçar para ocupar o jeito que é a Vanessa, né? Para falar, não, peraí, deixa eu ficar. O meu formato é a bolinha lá do brinquedo da criança, o meu formato é a estrelinha. Então, eu tive que ter um tempo para começar a ter o meu jeito, né? Então, é um processo. Legal. Muito bom. O Luiz Cláudio está super participativo aqui. Adoro. Obrigado, Luiz. E ele tá dizendo aqui que esse seu ponto de conseguir extrair as emoções dos outros e ajudar as pessoas a traduzir isso em palavras é um super ponto forte. E agora você deixou ele quer saber que técnica que você desenvolveu, como é que você aprendeu as técnicas para poder fazer isso? Olha, a primeira parte dessa resposta vai frustrar o Luiz, né? Porque eu não aprendi, tipo, nasci assim, né? Então, a primeira parte eu acho que realmente é uma coisa que eu não aprendi formalmente, eu consegui perceber em mim e deixar fluir. Muitas vezes eu acabei recebendo algum feedback e percebendo ele, prestando atenção nele, foi que eu consegui deixar isso fluir um pouquinho mais, né? Agora, aí eu vou responder o Luiz de verdade. Eu recebi em um determinado momento um feedback na vida e teve a ver justamente com o mau uso dos meus talentos de comunicação. Foi um feedback forte, né? E aí eu precisei redirecionar, olhar para mim, entender algumas coisas e redirecionar o jeito da minha comunicação. Nesse momento, eu fui estudar inteligência emocional. E algumas coisas na vida eu acho que a gente começa a estudar e não para nunca mais. Inteligência emocional é uma delas, né? Então aí eu li um livro sobre inteligência emocional no trabalho, eu comecei a colocar coisas de inteligência emocional na minha vida e isso me ajudou muito a entender melhor tanto a mim mesma, quanto as outras pessoas, né? Adoro, inclusive, dar exercícios desse tipo quando eu dou os treinamentos de atendimento, ou até de comunicação, e levo as pessoas a olhar um pouquinho mais para elas mesmas, porque eu acho que a partir do momento que a gente olha mais e se entende melhor, é que a gente se torna capaz de olhar o outro e entender o outro também, de entender as diferenças, entender que, por exemplo, eu tenho os meus determinados valores, e para mim parece que eles são os certos, mas as outras pessoas têm outros e são os certos para elas. Isso eu entendi a partir de inteligência emocional, de estudar esse assunto, né? Então, acho que seria essa a minha resposta. Legal, Luiz, você trouxe pontos muito legais aí, e a Vanessa conseguiu traduzir as ideias dela em palavras, que surpresa! Vanessa, alguma história
de alguma situação em que você sacou do seu cinto de utilidades o seu talento de comunicação e usou ele intencionalmente e ele fez a diferença? Teve algum momento em que o seu talento de comunicação usado intencionalmente foi um turning point, foi o aspecto que fez a diferença? Vou contar uma coisa engraçada, que eu não sou boa com histórias. Eu sou péssima com histórias, porque eu tenho uma memória fraquíssima. Então, o tempo inteiro eu dependo da minha comunicação, porque a história não vem. Então, quando eu preciso contar uma história, sempre, putz, e agora? Que história? Uma história eu não consigo lembrar, mas são situações constantes. Então, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas me dizendo, Vanessa, você é capaz de ensinar o que você não sabe. Essas são situações em que eu estou usando do meu talento de comunicação. E é engraçado, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei quase ofensivo, porque parece que, então, eu sou uma pessoa, como se diz, que eu estou enganando, né? Sabe aquela coisa de um papo de enrolação? Eu estou numa embromation, né? Sei. Então, eu achei quase ofensivo a primeira vez. Eu fiquei questionando, será que é isso mesmo? Mas aí eu comecei a observar. A verdade é que, quando eu dou espaço, né, para os meus talentos de comunicação funcionarem, eu realmente tenho essa capacidade de ir concatenando as ideias ali naquele momento. Então, por mais que o conceito seja muito novo para mim, eu acabei de pegar, eu consigo passar para outra pessoa. Porque enquanto eu vou falando aquilo, eu ainda não sei o que eu vou falar, mas aí no meio aquilo vai vindo, vai se construindo e eu vou conseguindo dar a informação que ajuda a pessoa a entender um assunto. Então, é verdade, eu sinto que é verdade isso. Depois de digerir, eu entendi que é verdade. Eu sou mesmo capaz de ensinar uma coisa, mesmo que eu não saiba tanto dela, ou tenha tido um contato muito inicial. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas têm muito conteúdo, mas o canal desse conteúdo para o mundo, que é a comunicação, é muito estreito. Então ela não consegue entregar tudo que ela tem de conteúdo. Eu acho que uma pessoa como você, que tem esse talento de comunicação, você entrega 100% do que você tem. Então, ainda que você tenha pouco conhecimento da área, você consegue transmitir tudo, você consegue organizar tudo, você consegue simplificar tudo, né? Então, eu acho que é isso que acontece, né? Isso que você falou é bem interessante. O simplificar é uma palavra que eu grifaria aí, tá? Porque, em geral, a minha linguagem, o meu jeito de falar simplifica as coisas para as pessoas, né? Inclusive, eu sempre digo, se eu tivesse que ser a pessoa que vai ter uma linguagem muito formal, se eu tiver que trabalhar em alguma situação que eu tenho que ser muito formal, não sou eu nem consigo, não vou fluir bem. Eu sou uma pessoa mais informal e eu tenho uma linguagem que simplifica as ideias, e com isso eu sei que eu consigo ajudar as pessoas, né? Isso tem muito a ver com a minha forma de me comunicar. Perfeito. A Fabiola está perguntando aqui para você sobre a relação dos seus talentos de comunicação com os seus valores. De alguma maneira, o seu talento comunicação ativa os seus valores mais importantes? Tem alguma relação entre os teus valores e os teus talentos? Assim, uma coisa que é muito, muito importante para mim é que eu considero que todas as pessoas merecem um espaço, merecem ser ouvidas, merecem, né, podem e têm o direito de ser do jeito que elas são, né? E a comunicação me ajuda muito a fazer isso, a dar vazão para isso que eu acredito, né? Uma outra coisa que eu acredito muito é que conhecimento, né? A Isabela, que trabalha bastante com a gente, né? A Isabela costuma falar isso, que conhecimento é poder, é uma frase que ela adora usar, né? E eu acredito muito nisso, né? Para mim, conhecimento é mesmo poder. Então, a partir do momento que eu levo conhecimento para as pessoas, eu mostro caminhos para elas adquirirem maior conhecimento, né, mais conhecimentos, eu também sinto que estou dando poder para as pessoas, né, e aí eu entendo que eu consigo promover mais condições para as pessoas buscarem o que elas querem, serem felizes, se realizarem. Então, acredito que sim, vejo assim a relação com valores. Legal. Vanessa, antes da gente ir para as perguntas finais, uma última pergunta da minha parte. Alguma dica para o pessoal sobre leitura, algum livro, algum artigo, algum texto, alguma técnica que você queira indicar para
quem queira desenvolver o talento de comunicação, e a gente tem um monte de coaching, um monte de coach ouvindo a gente, de repente Sim. ele quer dar uma dica para um coach dele que tem o talento de comunicação e quer desenvolver. Alguma dica nesse sentido? Uhum. Primeiro, eu acredito que comunicação, não o tema, o talento, mas comunicação é um assunto que nunca se esgota. A gente pode estudar comunicação a vida inteira, né? Toda vez que eu abro algum treinamento, alguma coisa que eu vou falar de comunicação, o que eu costumo explicar é que porque a gente fala desde pequenininho, a gente pensa que se comunicar é muito fácil. Então, a gente dá pouca atenção para isso. A gente observa pouco como é que a gente se comunica, o que a gente faz, o que dá certo e o que dá errado. Então, uma dica minha é essa observação. Vou colocar isso mais numa coisa mais prática? Estudar inteligência emocional, um livro de inteligência emocional, eu acredito que ajuda a fazer esse olhar para si mesmo, né? Então, acredito que seria por aí. Legal. Inteligência emocional, então, é um tema que tá de mãos dadas com comunicação. Para mim, sim, na minha experiência, nessa minha jornada, fez muito sentido. Que legal. Valeu. Eu acho que tem um monte de gente que vai aproveitar essa sua dica. E aí a gente chama o Jim de volta para ele poder trazer para a gente as considerações finais e as perguntas. I've been trying to keep up with the questions, and so you can correct me. Did you guys cover Isabella's question here? Não, we will do it. There we go. Então vamos lá, Vanessa, eu leio, mas eu acho que você está vendo aí. Você pode falar um pouco mais sobre como você percebeu que estava usando mal o talento de comunicação e que foi decisivo, e o que foi decisivo para você superar isso? Eu percebi por conta daquele feedback que eu falei, né? E foi forte. Ele foi bem forte na minha vida. Então, eu tive um diretor que foi bastante importante na minha carreira, né? O Kenzie, de repente ele vê esse vídeo, que não seja agora, ele pode ver depois, eu vou deixar o registro aqui, né? Foi um cara muito importante na minha carreira. Em um determinado momento, ele me perguntou se eu tinha planos de crescer, de me desenvolver na minha carreira, e eu falei que sim, claro, super queria, era nova e tal, super queria, e aí ele me disse que eu teria grandes problemas para fazer isso, porque as pessoas não queriam trabalhar comigo. Eu falei, nossa, por quê, né? O que ele me explicou foi que as pessoas me viam como uma pessoa muito teimosa, que queria, sabe, dar a palavra final, que tinha que ser do meu jeito. E ele, inclusive, fez uma interpretação, e ele acertou muito na interpretação. Eu achava assim, puxa, se eu via que a gente estava indo para um caminho e eu achava que ele era errado, eu não conseguia me conter em contar isso, em mostrar isso, em colocar a minha opinião, não conseguia me conter nisso. E eu não sabia controlar, né? Isso né, tem ativação também, primeiro, né, top one, então não sabia controlar isso, então eu precisava aprender a controlar e usar as melhores palavras, usar o melhor jeito e até o melhor momento. Então, naquele momento eu percebi que estava usando mal, não foi simples de perceber isso, né? Passou por muita observação de mim mesma, das pessoas. Ixi, eu já me gravei muitas vezes falando, conversando, para eu ouvir, para eu entender o que eu podia mudar, e costumo fazer isso. Eu parece que eu fico em segundo plano me ouvindo falar. Eu estou falando aqui, mas tem um segundo plano aqui analisando o que eu estou falando. Será que saiu bem? Será que não saiu? Será que causou algum efeito indesejado? Né? Então, bastante assim. Interessante. Jim, do we have another question? I see something from Marilena here. Wow. And one from Luis Claudio. There we go. Let's get Luis in there. Yeah. Let's see, Luiz. Aí o Luiz está te perguntando, Vanessa, quais temas de talento você não tem e que você julga que podem formar grandes parcerias com o seu comunicação? Quando você vai buscar uma parceria com alguém, que talento complementa o seu talento de comunicação? Puxa, eu sinto que individualização complementa muito, e eu não tenho, não é forte para mim, né? Então eu busco isso nas pessoas. Até analítico também me ajuda, é até interessante, mas me ajuda bastante. E acho que esses, assim, que eu diria que eu sinto que funciona muito bem para mim, né? Empatia, eu até poderia dizer,
mas eu acabo emulando, como você disse, né, Yuri? Então, não é o caso. Legal. Você falou de individualização, a Maria Helena está Aham, perguntando aqui, né? aham. Quando você fala que observa as pessoas, não seria individualização, essa percepção mais acurada do outro, mas você disse que não tem individualização, né? Não é forte para mim. Aí eu volto, eu vou invocar aquilo que a gente costuma ensinar nas formações, né, Yuri? Existe uma diferença entre o ser e o fazer. Né? Uhum. O que eu faço nesse momento pode ser a mesma coisa que uma pessoa faz com individualização, mas eu não faço com individualização. Eu faço com o meu comunicação, com o meu estratégico, eu observo estrategicamente, eu quero falar a coisa certa para aquela pessoa, tem significância aí no meio, mas não tem individualização. Uma outra pessoa poderia entregar isso, fazer essa tarefa usando individualização, eu não tenho. Legal. Jim, Yep, more Caleb, question? Yeah, Caleb has a question. O nosso querido Caleb trazendo uma pergunta. O Caleb, que trabalha muito com famílias e casais e pontos fortes dentro dessa perspectiva, está perguntando aqui: que dica você dá para quem tem um filho que tem comunicação como talento dominante? Eu acho que o Caleb desconfia que o menino dele tem comunicação. Será que é isso? Deve ser, vamos ver se ele responde aí pra gente. Eu vou dar a dica básica que eu acho, não é só para o filho, se você convive com alguém que tem comunicação, ouve essa pessoa, pelo amor de Deus, ouve a pessoa. Vou contar uma coisa engraçada, às vezes o meu marido termina um treinamento e aí, a hora que eu chego, né, perto dele, ele, e aí, como é que foi o treinamento? Aí dentro da minha cabeça de comunicação eu crio toda uma história que eu vou contar para ele com começo, meio e fim e com efeitos especiais a minha história, né? Só que aí no meio ele fala, legal, mas eu não terminei a história. Então, ouvir, dar oportunidade para falar é muito legal, tá? Eu tive algumas oportunidades interessantes também. Eu fiz 6 anos de teatro na minha infância, adolescência. Foi muito legal. Foi né, usar a comunicação de um outro lado, né? Uma outra forma de explorar comunicação. Eu acho que foi bem legal para mim também. Poxa, Vanessa, eu não sabia disso e eu acho que tem muito a ver com o seu desenvolvimento do seu talento de comunicação. Com Muito certeza. legal. Olha só, tinha uma atividade que o diretor dava para a nossa turma e ele falava assim, olha, quando você estiver, sei lá, na rua, numa fila, olhe para uma pessoa e tenta imaginar o que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo, o que será que é a história daquela pessoa. E, nossa, eu juntou a fome com a vontade de comer, porque eu sou muito curiosa com as histórias das pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no coaching é, puxa, eu mergulho, eu conheço a história daquela pessoa, por que isso, por que aquilo, eu quero poder perguntar. Eu gostaria de conhecer a história de todas as pessoas, né? Seria o meu desejo, né? Conhecer as histórias das pessoas. Então, me aguçou isso, que com certeza desenvolveu tanto os meus talentos de comunicação, quanto essa emulação aí de empatia. Perfeito. Hi, do we have time for more, Jim? I think I might have missed this one earlier. Can you tell me, did you guys cover it or did I miss it? Yeah, we have already covered that from Marilena. Perfect. Is there anything else? Do we have time? I think, but I think we have them all. I don't see any more out there. I think. But in fact, a lot of questions, right? We had during the program and after the show. Yeah. This is a record. This might be a record. No surprise. It happens during communication, right? Communication, great. Então, o Jim está dizendo que é um recorde aí de perguntas, e não por um acaso no comunicação. Bom, eu acho que encerrar uma conversa com comunicação é difícil, mas não vai ter jeito, viu, Vanessa? A gente vai precisar encerrar. Que pena! É verdade. Eu já queria chamar o pessoal do chat para conversar com a gente, mais gente. Então, vamos ficar aqui horas falando. Vanessa, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Tenho certeza que um monte de gente aprendeu mais sobre o talento de comunicação e vai poder ajudar os seus coaches com o talento de comunicação. Foi um prazer compartilhar esses momentos com você, e tem sido um prazer compartilhar essa jornada profissional junto com você e poder usufruir
desses seus talentos de comunicação. Muito obrigado. Muito obrigada, Yuri. Tudo igual para mim também, viu? Também tem sido um prazer mesmo. Obrigada. Muito legal. Obrigado, Vanessa. That's it, Jim. Well, with that, I'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have at gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece que no gallup.com/Clifton Strengths tem um monte de recurso legal para a gente explorar mais essa filosofia de desenvolvimento com base em pontos fortes. If you're interested in coaching, certified coaching, or becoming a Gallup Certified Strengths Coach, you can contact us, coaching@gallup.com. Yuri, tell them how they can contact you. Perfect. Bom, se você tem interesse em coaching de pontos fortes, na formação de coach de pontos fortes, você pode contactar a Gallup através do e-mail, né, coaching@gallup.com, ou você pode entrar em contato com a Inner. Tem todos os nossos contatos no nosso site, www.inner.com.br. Inner escreve com Y e com 2 N's, YNNER. Find us on all social platforms by searching Clifton Strengths. Você pode achar a gente em todas as plataformas sociais procurando Clifton Strengths. And thank you for joining us today. If you found this helpful, please share it. And with that, we'll say goodbye, everybody. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês e se foi interessante, importante para vocês, não se esqueçam de compartilhar esse nosso material e com isso a gente se despede. In a new tradition, we're going to start today. Wave goodbye, everybody. Numa nova tradição. Wave goodbye. Vai lá, Vanessa.